Tem pessoas que não acreditam que existe o inferno. Mas hoje eu vou mostrar para você que existe e é real. Assim como existe o céu, existe também o inferno. E todos aqueles que morrem sem sua salvação vai para lá. E este lugar é chamado lugar de tormento, Hades. Então veja bem, eu vou contar aqui algo que a Bíblia fala que é uma história do Lázaro, que era um mendigo. Ele não tinha nada, ele não tinha riqueza, ele morava na rua, ele não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha nada. E ele ainda tinha umas chagas que chama-se úlceras no seu corpo. E ele vivia às portas de um homem rico, pedindo e mendigando pão. E havia este homem rico, ele tinha tudo de bom, né? Você sabe que o rico ele tem tudo. Tem do bom e do melhor, come do bom e do melhor, veste do bom e do melhor. A palavra de Deus diz que ele vestia-se de linhos finíssimos, né? Só que eles tinham uma diferença. O rico tinha uma diferença do Lázaro, e Lázaro tinha uma diferença do rico. E qual era a diferença do rico? O rico é porque ele tinha condições financeiras e Lázaro não tinha. Só que Lázaro tinha algo muito mais especial e muito mais importante na vida que o rico não tinha, que era Jesus na vida dele. E o rico não tinha Jesus, não era uma pessoa que andava com Jesus e nem fazia a vontade de Deus. Lázaro fazia, apesar de ser pobre, mendigo. E uma certa feita, né, eu vou contar para vocês o que aconteceu por intermédio da palavra de Deus. A história do homem rico e do mendigo, Lázaro, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 e versículo 31, que diz assim, veja bem. O que ela relata? Antes de eu ler aqui, eu vou falar. Ela relata os destinos opostos após a morte. O mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Ao céu, aos braços de Jesus. Enquanto o rico foi para o Hades, um lugar de tormento. Lugar de tormento é um lugar terrível, né? Então veja bem. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Então vamos lá. O seio de Abraão é uma expressão que simboliza o lugar de descanso, paz e comunhão junto aos justos no céu, né? E o Hades, né, ergueu os olhos, ou melhor dizendo, e no Hades ergueu os olhos, estando em um tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio do Senhor. Quem ergueu os olhos à distância e viu? O rico. Aí ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, o rico, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha só, está lá em Lucas 16, 24. Então, se ele estava no fogo, queimando a alma dele. E você pode entender aqui e analisar que ele estava consciente de tudo que ele havia passado aqui na terra, de tudo que ele vivenciou aqui na terra, até porque ele lembrava dos seus parentes, dos seus irmãos, e sabia onde ele estava, num lugar de tormento. Então isso indica que a pessoa, após a morte, ele segue-se a um lugar, a um destino.
Porque tem muita gente que pensa que morreu aqui tudo acabou. Não. O que vai se acabar aqui nessa terra é a sua passagem aqui, que nós estamos aqui de passagem. E essa matéria aqui que nós estamos, que é a carne, o osso, os nervos, as vísceras, né, as nosso coração, tudo vai se acabar na terra. A terra vai comer, né? Porque a palavra diz que do pó nós viemos e por pó nós retornaremos um dia. Então veja bem, mas o nosso espírito, ele tem um destino. Mas isso vai depender da minha vida aqui na terra. Se eu estou fazendo o que é certo ou se eu estou fazendo o que é errado. Se eu estou servindo a Jesus ou se eu estou servindo a Satanás. Se eu estou fazendo a vontade de Deus ou se eu estou fazendo a vontade de Satanás. Então o rico, ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo os prazeres da carne. Ele não era uma pessoa que se importava com as coisas de Deus. Então veja bem. E o rico não. O Lázaro não. O Lázaro, ele tinha Jesus na vida dele. Então veja bem, o rico sofreu as consequências da sua indiferença e falta de compaixão em vida, experimentando tormento e sede no Hades. Quer dizer que lá no inferno não tem o que comer, você sente fome e não tem o que comer, você sente sede e não tem como beber, você é atormentado dia e noite para todo sempre. E dentro do fogo. Irmãos, a gente pode pensar que a gente não consegue nem tocar no fogo. Imagina ficar com o corpo todo, a alma. Aliás, o corpo não, porque o corpo já não existe mais. A alma toda ali no fogo é muito difícil, né, irmãos? E da onde nunca mais dali se sai, que ali vai ficar eternamente. Aqui tá calor. Fazendo um calorzinho aqui. Então, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então o Senhor disse assim, olha o que ele disse para Deus: Senhor, deixe que Lázaro venha. Deus disse assim, olha, nem ele pode ir para aí, nem você pode vir mais para cá. Não pode. Porque quem está aí no lugar de tormento não vem para o lugar da paz, para o lugar onde, que é o céu, melhor dizendo, que é o lugar onde é o lugar da glória daqueles que estão em Cristo Jesus. E ele ainda disse mais assim, disse, Senhor, então deixa que eu volte lá na terra, né? E avise os meus parentes para que não possam vir para cá, para esse mesmo lugar onde eu estou, de tormento. Aí o Senhor disse, não. Lá eu deixei os profetas para profetizarem, para falar do meu amor, da minha palavra para eles. Se eles não estão escutando nem os profetas, nem os servos de Deus, e quanto mais um morto. Então aquele homem, ele queria sair de qualquer lugar de lá. Melhor dizendo, ele queria sair de qualquer jeito de lá, daquele lugar de tormento. Ele estava fazendo de tudo para ver se ele saía daquele lugar onde ele estava, porque era lugar de tormento. Mas ali não havia mais jeito para ele. Porque o que ele tinha de passar, desfrutar, ele já tinha desfrutado aqui na terra. Foi a escolha dele, foi a decisão dele. E assim eu digo para você ter a decisão. Você tem a decisão de escolher qual caminho você quer seguir. Porque existe o caminho que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à morte. O caminho que conduz à vida eterna é Jesus. E o caminho que conduz ao abismo e ao Hades, que é o inferno, é você fazer a vontade da carne, os prazeres da carne e fazer a vontade de Satanás. Então, mas você tem uma escolha, você pode escolher aceitar a Jesus como seu Salvador e fazer a vontade de Deus, porque tudo aqui fica.
tudo fica. E a gente, quando morre, nada leva. Essa mensagem aqui não é para você dizer assim, não, você não pode ter riqueza. Você pode ser rico, você pode ter seus bens materiais. O fato de Lázaro ser pobre e o rico ser rico não quer dizer que é porque ele era rico que ele não herdou o reino de Deus. Não, senhor, de jeito nenhum. Assim como um pobre também pode morrer e não herdar o reino de Deus, um rico pode falecer e herdar o reino de Deus, se ele, é certo, seguir a Jesus, se ele aceitar Jesus. Mas se ele não aceitar Jesus, se ele não quiser Jesus, ele pode ser pobre, rico, moreno, branco, pode ser qualquer pessoa, independente dele de raça, de tribo, de língua, ele vai para o inferno se ele não quiser aceitar Jesus como Salvador. Então você tem essa oportunidade hoje. Aceite a Jesus como Salvador enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo, aceite a Jesus. Mas não aceite a Jesus para brincar de ser crente. Aceite a Jesus para ser servo de Deus de verdade e servir a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Tá bom? Se essa mensagem foi boa para você, se inscreva lá no meu canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.